Estimados irmãos, queridas irmãs, romeiras e romeiros aqui presentes, eis-nos chegados ao primeiro domingo do tempo da Quaresma. Depois de, na passada quarta-feira, a Igreja ter imposto sobre as nossas cabeças as cinzas, este sinal forte, este sinal clamoroso, que nos chama a pensarmos naquilo que nós somos verdadeiramente. Pó ao pó, terra à terra, cinza às cinzas. E repetindo aquela terrível sentença do livro do Gênesis, que depois do pecado dos nossos primeiros pais, Deus sentenciou o seguinte: és pó e ao pó da terra voltarás. Esta é que é a realidade, estimados irmãos e irmãs. Somos pó e ao pó da terra voltamos. Lembra-te ao homem que és pó e ao pó da terra voltarás. Dizia depois o nosso Padre António Vieira: lembra-te ao pó que és homem e ao pó da terra voltarás. Esta é a nossa condição. Estamos aqui como peregrinos, como não dizer hoje, estamos aqui como romeiros, como romeiras. A nossa pátria não é esta. Estamos aqui única e exclusivamente de passagem. Somos peregrinos. E, amigos e irmãos caríssimos, depois de termos bem certa qual é a nossa condição, somos pó, a Igreja convida-nos a entrarmos com Jesus no deserto da conversão quaresmal. Acompanhemos Jesus, vamos com Jesus. Jesus vai ao deserto, vamos nós também. Vamos nós também ao deserto da conversão quaresmal para prepararmos a Páscoa. Essa sim é a meta de todo o agir cristão. A Quaresma é apenas um meio. Assim, estimados irmãos e irmãs, com Jesus vamos passar por todas as provas, particularmente pelas tentações, como hoje se ouvia no relato de Marcos. Jesus foi tentado pelo demónio. Mas as tentações não são o fim, e com ele queremos recomeçar na sua ressurreição. Por isso o Evangelho dizia de forma perentória: cumpriu-se o tempo, está próximo o reino de Deus, arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Amigos e irmãos caríssimos, o tempo não se deve desperdiçar. O tempo não é para brincadeiras, pois quantas e quantas vezes é que nós já ouvimos esta exortação que acabamos de escutar no Evangelho: cumpriu-se o tempo, está próximo o reino de Deus, arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Quantas vezes é que nós já ouvimos isto? Por quantas quaresmas é que nós já passamos? Olhando para nós, perguntemos: serviu de alguma coisa ou estamos na mesma? Pois, estimados irmãos e irmãs, se calhar nós não melhoramos tanto quanto nós queríamos. Se calhar nós não nos convertemos como desejaria o nosso coração. Mas não desanimemos. Acolhamos este tempo como um tempo de verdadeira graça. Amigos e irmãos, é tempo de graça. A Quaresma é uma oportunidade. Não a desperdicemos, não a lancemos fora. Não é tempo para isso. Amigos e irmãos, o convite é à conversão. Ora, importa, pois, que entendamos bem o que significa conversão. A palavra conversão vem de um verbo latino que quer dizer conversio. Este verbo significa mudar o olhar. Ou seja, a conversão é quando eu deixo de olhar uma coisa para passar a olhar de outra forma ou para outro sítio. Mudar o olhar. Ora, se a conversão fosse uma coisa assim tão simples como olhar para aquela parede e depois passar a olhar para esta, estávamos todos salvos. A conversão era uma coisa muito simples. Mas a conversão não é apenas isto.
A conversão é uma mudança interior que vai além dos nossos esforços, das nossas asceses, dos nossos exercícios de penitência. A conversão vai muito além disto. Por isso, estimados irmãos e irmãs, acolhamos este tempo como um lugar onde nós podemos acolher Deus e o nosso coração como um lugar onde o amor gera liberdade. É isso que é a conversão. Mas o ato mais importante da nossa conversão, o ato primário da nossa fé, está justamente em fixar o nosso olhar em Cristo. Por isso é que a palavra conversão é mudar o olhar, é mudar a forma de vermos as coisas, ou seja, deixarmos de ver o egoísmo e o pecado para fixarmos o nosso olhar em Jesus Cristo. A conversão é isto, é olhar para Jesus Cristo, fixar o nosso olhar em Cristo Jesus, que vive e age em nós, por nós e conosco. Isto é que é a conversão. Quando eu fixo o meu olhar em Nosso Senhor, e a partir daqui dá-se a conversão, a partir da graça que nos habita, da graça que é o motor de toda a nossa ação em direção a Deus. Aliás, este é o fio condutor que nos há de guiar ao longo de toda a liturgia da Quaresma. Ou seja, a revelação de Jesus Cristo como Filho de Deus, como homem perfeito. Ora, se Jesus é o homem perfeito, se Ele é a medida acabada daquilo que o homem deve ser, que o ser humano deve ser, então, meus amigos e meus irmãos caríssimos, não percamos tempo. Fixemos imediatamente o nosso olhar em Jesus. Olhemos para Ele como medida da nossa humanidade. Não deixemos que o correr veloz do tempo, não deixemos que as ideologias, esta ditadura de um relativismo terrível que vive a nossa sociedade, a hora presente da história, não deixemos que nada disto, nada nem ninguém nos afaste de fixar o nosso olhar neste homem perfeito que é a medida de todo o ser humano, nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós passarmos a olhar e a fixarmos o nosso olhar em Jesus, vamos ver nele a medida de todo o nosso agir. E aí começamos a converter-nos. Em segundo lugar, e para terminar, estimados irmãos e irmãs, Jesus vai para o deserto. Vamos nós também com Ele. É Quaresma, entremos no deserto. É necessário. Na Sagrada Escritura, o deserto é o lugar da essencialidade, isto é, daquilo que verdadeiramente importa. No deserto não há lugar para coisas secundárias. No deserto não há lugar para acessórios. No deserto há apenas o essencial. E o tempo da Quaresma que estamos agora a viver é um tempo em que somos chamados ao essencial, àquilo que na vida verdadeiramente importa, àquilo que na vida é essencial. É tempo de recentrarmos energias. Por isso, estimados irmãos e irmãs, com Cristo vamos até ao deserto. Vamos reconhecer as nossas fragilidades, reconhecer que somos tentados. Por isso, não deixemos passar esta Quaresma sem nos confessarmos. Não deixemos passar esta Quaresma sem nos abeirarmos do sacramento da confissão, para lá deixarmos os nossos pecados e recebermos o perdão de Deus. Sem sacramentos não há graça. E neste caso concreto, no tempo da Quaresma, aproximemo-nos do Tribunal da Misericórdia. O sacramento da confissão é o único tribunal do mundo onde o réu sai sempre perdoado. Queiramos nós, arrependidos, abeirarmos deste sacramento para nos convertermos verdadeiramente. Sem graça não há conversão. Por isso, aproveitemos o tempo da Quaresma com todas estas coisas belas próprias deste tempo, difíceis, exigentes, como é uma romaria,
como é um dia de adoração, como são as procissões de passos, como são todas aquelas atividades, todos aqueles acontecimentos próprios deste tempo. Aproveitemos tudo, não desperdicemos nada. A grande mensagem deste dia, primeiro domingo do tempo da Quaresma, somos chamados à conversão. Mudemos o nosso olhar. Vamos com Jesus para o deserto, vamos embora. Lá Ele vai dizer-nos a todos e a cada um de nós: muda o teu coração, põe a tua confiança em mim. É esta a mensagem direta que o Senhor hoje nos diz: muda o teu coração, põe a tua confiança em mim. É Jesus quem nos diz. Amigos, não tenhamos medo, marchemos atrás de Cristo. Termino com uma frase de Santo Agostinho que me parece resumir bem aquilo que aqui se disse. Santo Agostinho aos seus dizia: trabalha como se tudo dependesse de ti e reza como se tudo dependesse de Deus. Repito, trabalha como se tudo dependesse de ti, reza como se tudo dependesse de Deus. Ou seja, a nossa conversão vai depender dos nossos esforços, naturalmente, mas vai depender sobretudo da graça de Deus. Este motor, esta força, este Deus que nos habita e que nos ajuda na conversão. Desejo a todos vós uma santa e feliz Quaresma, uma santa e fecunda Quaresma, para que não passemos por ela sem que ela passe por nós. Radioel.pt. Informação diária da sua terra.